Textos que apresentam a opinião de alguém sobre questões relevantes são comuns em jornais e revistas. São os chamados artigos de opinião, gênero de texto jornalístico de natureza argumentativa em que o articulista, aquele que assina o texto, apresenta seu ponto de vista sobre algum assunto relevante de caráter político, social ou cultural, por exemplo. Além de aparecer em jornais e revistas, as colunas assinadas com artigos de opinião são também encontradas em portais de notícias da internet. Os leitores desse tipo de texto geralmente têm o mesmo perfil dos leitores das publicações em que esses textos circulam. No entanto, pode-se formar um público que, por ter opinião alinhada à do articulista ou gostar de seu estilo, acompanha sempre seus textos. A estrutura do artigo de opinião deve cumprir o objetivo de convencer o leitor de que a posição defendida pelo articulista é a correta. O título já indica ao leitor o assunto abordado no texto. O subtítulo, que pode ser um pequeno fragmento do texto ou um intertítulo, é apresentado em destaque para explicitar o ponto de vista defendido ou um juízo de valor do autor. Os parágrafos iniciais apresentam uma contextualização do assunto e alguns comentários do autor, entre parênteses. Ao elencar casos semelhantes, o autor inicia sua análise com o uso de palavras que expressam juízo de valor e de explicações psicológicas para o comportamento analisado. Para construir a argumentação que sustentará a conclusão, o autor cita autores de estudos sobre psicologia do trânsito com o objetivo de fundamentar sua opinião. Ao posicionar-se criticamente com relação ao perfil de motorista perigoso do estudo citado, o autor encaminha a explicitação da sua conclusão no parágrafo seguinte. No parágrafo final, após a conclusão da análise, o autor retoma a questão discutida no artigo para reafirmar sua posição com relação à morte da ciclista. Em virtude do caráter subjetivo dos artigos de opinião, os pronomes e verbos usados nesses textos costumam estar na primeira pessoa do singular. Tanto o veículo em que o artigo é publicado, como o perfil dos leitores definem o grau de formalidade da linguagem, mas, em geral, ela deve ser adequada à variedade escrita de prestígio da língua portuguesa.